Agora que o The Circle Brasil acabou, é hora da gente escolher qual que é o melhor dos dois, a versão brasileira ou a versão americana. Tanto é que nesse vídeo vai ser num modo de batalhas, onde eu vou ter diversas categorias e eu vou pegar um participante de cada uma das versões e botar para combater-se para ver qual vai sair o vencedor no final das contas, se é a versão brasileira ou a versão americana. E conforme eu for falando das categorias, vão aparecer aqui no card para vocês também votarem qual que são seus favoritos. Olá pessoas, eu sou o Arthur e sejam bem-vindos ao Bilheteirama. Antes de eu entrar nos embates em si, se você ainda não é inscrito no canal, assine aqui embaixo, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, deixa um like que isso ajuda bastante o canal a crescer e chegar a mais pessoas. E eu junto com a Nathalie, a gente tem um podcast chamado Tênis Verde, que tem episódios semanais e coincidentemente o último foi sobre reality shows, mais especificamente BBB 20 e The Circle, que você pode escutar e o link tá aqui lá embaixo na descrição. A primeira categoria é o boy bonito que parecia escroto, mas na real é gente boa. Que do lado americano a gente tem o Joey Russo, que é um dos primeiros que entram, que ele é um cara todo boa pinta, todo bonitão, que até se acha um pouco no começo por conta de que ele já entra falando que os amigos o consideram o Robert De Niro, que não tem nada a ver. You talking to me? Também o fato dele falar que as pessoas gostam de ver as fotos dele sem camiseta, ou então o fato dele se achar incrível. Ele já entra parecendo ser aquele cara que vai ser o boy, o cara bonitão, só que mega pedante e chato pra caramba. Já na versão brasileira, a gente tem o JP, que ele entra sendo o bombeiro militar, que é todo boa pinta, que diz que se esquenta fácil, que recebe um monte de nudes, que ele também parece que vai seguir bem esse caminho de ser o cara bonitão, mas que é meio escroto. Só que no final das contas, nenhum dos dois é isso. O Joey acaba surpreendendo por ser um cara extremamente fofo e muito sincero, enquanto que o JP, com todo aquele jeitinho dele, meio encurvado, o jeito que ele fala as hashtags, faz o na hora de enviar as hashtags, ele também é um cara bem gente boa. Ele tenta meio que ser amigo de todo mundo. A única pessoa que ele não consegue isso é com a Lorraine, que meio que pega um bode dele numa parte do jogo e fica com esse bode até o final, mas de forma geral, o JP também é um cara bem de boa, com o sotaquezinho dele, Aliança Norte-Nordeste e tal, e os dois acabam sendo bem legais. Só que eu acabo pesando mais pro lado do Joey, porque ele, desde o começo, ele acaba se mostrando ser esse cara super gente boa, que ele tem esse ar de galanteador, ele fica flertando com todo mundo, ele nunca deixa isso escondido, só que é muito engraçado ver como isso vai acontecendo, como que ele conquista o coração da Miranda, rola o beijo dos dois, que é um beijo que funciona, ao contrário do beijo da Lorraine com o Akio, e principalmente a amizade que ele cria com o Shubi, que desde o começo os dois criam um vínculo que se mantém até o final, onde sempre um tá salvando o outro de ser eliminado, que é algo muito bacana. Então, com o Joey sendo o vencedor dessa batalha, o primeiro ponto vai pro The Circle americano. Oh God, I'm so nervous. This is great. A segunda categoria é o nerd sem jeito. Na versão brasileira, claramente é o Gable, que é o gamer profissional, enquanto que na versão americana é o Shubi Shubahan, que é um designer de realidade virtual. Começando pelo Gable, eu conheço ele é gente boa, conversando com ele você vê claramente que ele sabe conversar, só que dentro do The Circle, naquele momento do jogo, ele não interagiu tanto assim quanto ele poderia e quanto ele deveria. E aí ele ficou muito quieto na dele e pouco a gente via durante os episódios. Tudo perfeito hoje, vírgula, já estamos todos hidratados? Que, né, porra, todo mundo se hidrata, a galera vai falar, porra, lógico que eu tô hidratado, Gable, like no status, velho. Já o Shubahan foi o completo oposto, ele foi um dos personagens, das figuras dentro do The Circle americano que mais evoluiu, porque logo no primeiro episódio ele seguiu meio que esse caminho do Gable, ele pouco interagiu, a gente pouco via isso, que resultou em ele ficar em último colocado, e por pouco ele já não saiu logo no primeiro episódio, só que mantiveram ele e ele foi mostrando toda essa evolução, ele foi se tornando um dos personagens mais queridos por todo mundo que estava participando do The Circle. Todo mundo, é o Shubi, é o jeito dele, a amizade dele com o Joey é maravilhosa, o pseudo relacionamento que ele cria com a Rebecca e no final a gente descobre que na real a Rebecca não é Rebecca e a surpresa dele em relação a isso. O Shubi se tornou um dos grandes jogadores do The Circle americano. E o mais curioso de tudo é que quando mostra o videozinho apresentando, ele falava que tinha
poucas interações na rede social, não era algo que ele usava muito, e as redes sociais eram uma coisa que ele considerava a peste bubônica da atualidade. E aí chega o ponto que ele chega na final. Então, por conta disso, desculpa Gable, mas o Shub ganha essa batalha. E é o segundo ponto pro The Circle americano. A terceira categoria é melhor catfish que chegou na final. E na versão americana, a gente tem o Seaburn, que fez a namorada dele, que é a Rebeca, enquanto que na versão brasileira, a gente tem o Lucas e o Marcel se passando pela amiga deles, que é a Luma, que é meio que a mistura do nome dos dois. É Lu de Lucas e Ma de Marcel, então é Luma, sendo que o nome da amiga deles na vida real não é Luma, eles só usaram as fotos dela. E sendo bem sincero, eu nunca curti muito o Seaburn, porque claramente ele não estava conseguindo ao tempo todo se passar pela namorada dele, porque ele criou essa imagem de uma pessoa extremamente boazinha e que acabou funcionando para dentro do grupo, só que em muitos momentos ele ficava exagerando nas reações dele. Claramente, em diversos momentos, ele dava a pinta de que ele era um catfish, só que as pessoas meio que ignoravam. Inclusive, uma das coisas mais marcantes relacionadas a Rebeca é justamente quando ele vai conversar com a Sammy ou com as garotas, ele fala: Sammy, do you think Chris is cute? Send. Baby girl, he's gay. Laugh my ass off. Ou até mesmo quando eles vão falar de menstruação, o grupo das garotas, e o Seaburn fala que o lado esquerdo todo dele dói, e todas as outras mulheres ficam, ué, mas isso nunca aconteceu comigo. Que é o tipo de coisa que ele não tem tato pra falar, ele fala e ele acaba conseguindo sair pela tangente depois. Então, eu não cheguei a achar ele um catfish tão bom assim. Que foi? Já a Luma, que entrou no terceiro episódio, foi muito bem interpretada pelos irmãos e ela em nenhum momento deu a parecer ou entender para os outros participantes que ela era um catfish. O Raf Bahana tinha até uma certa suspeita sobre ela, mas isso nunca foi muito pra frente, e os dois interagindo é uma das coisas mais divertidas da versão brasileira, justamente porque a Luma ia falar isso, não, mas a Luma não ia falar isso, ela ia falar de um jeito, ela ia falar do outro. Tem todo um diálogo entre os dois de como falar um oi, que é muito engraçado. E só por conta disso, eu acho que a Luma ela acaba se tornando uma catfish muito mais interessante como um todo do que o Seaburn, que muitas vezes deixava a peteca cair. E por conta disso, o The Circle Brasil ganha o seu primeiro ponto. Porra, o primeiro ponto do Brasil agora? É. Oiê! Não, que oi? Não! Marina. Marina. Oi, Marina. Oi! Não, Os. Oiê! Oiê, Marina. Bem menininha, bem... E a quarta categoria é a pessoa mais fantabulosa dentro do reality. Na versão brasileira, a Marina poderia entrar facilmente porque ela é maravilhosa, só que não tem competição. O Dumaresque, ele rouba a cena porque ele é esse artista todo estiloso, com vários lookinhos maravilhosos, além do fato da forma como ele fala com o The Circle, que é sempre muito pausadamente e cantando também The Circle. Enquanto que na versão americana, eu queria muito colocar a Sammy, porque além dela ser maravilhosa, ela ter vários lookinhos legais, ela também é muito expansiva, as formas como ela reage às situações e também o fato de que ela sempre tá gritando. Só que eu acho que também não tem competição, porque tem que botar o Chris na competição contra o Dumaresque, por conta do Chris também estar sempre impecável, muito bem arrumado o tempo todo, e também o fato dele estar maquiado, ele sempre tá perfeito em todas as vezes que ele aparece dentro do The Circle. Então, em nível de fantabulesco, eu acho que é o Chris contra o Dumaresque. E na disputa entre os dois, o Chris infelizmente sai perdendo, porque dentro dos grupos de chat, das conversas, ele acaba sendo meio comedido, sempre em cima do muro, mesmo que sozinho ele faça comentários muito bacanas. Enquanto que o Dumaresque, ele é expansivo e tá lá o tempo todo presente. Seja sozinho fazendo os comentários que ele faz, do jeito que ele faz, ou então nos grupos que ele bota a cara a tapa, ele fala o que ele quer falar. Inclusive tem muitas vezes que o Dumaresque é meio duas caras até, ele fala uma coisa pra uma pessoa, depois ele tem uma outra ação, que também faz parte da personalidade dele dentro do jogo. E por conta disso, eu acho que o Dumaresque acaba ofuscando o Chris e leva pro Brasil o segundo ponto. E o desempate vem na quinta e última categoria, que é o melhor vencedor. Na versão brasileira a gente tem a Marina, na versão americana a gente tem o Joey. Como eu já falei, eu gosto do Joey, ele é um cara bacana, a amizade dele com o Shub e tal. Só que, bem sinceramente, não era nem pra ele ter ganho isso.
Claramente a disputa era entre a Semi e o Shubi, só que nenhum dos dois ganhou e o Joey ganhou. Muito surpreendente, porque eu não esperava que ele fosse ganhar. Quando ele ganhou eu falei, ah, legal, mas eu nem queria que você ganhasse. Enquanto que a Marina, ela foi maravilhosa desde o dia 1 e ela conquistou minha empatia. Ela era uma das mais legais ali dentro, porque ela era muito sincerona, o jogo dela era meio que jogar com o coração, porque tinha hora que ela acreditava na pessoa, tinha hora que não, ela chorava pra caramba, ela tem um sotaque carioca maravilhoso, e ela, desde o começo, se mostrou quem ela era, que é essa pessoa confiante, gorda, negra e maravilhosa. Enquanto que é até curioso que na versão americana do The Circle, tem uma personagem, uma participante, que ela entra como uma catfish, sendo uma garota magra e tal, só que chega em um determinado momento do jogo que ela se sente mal com isso e ela se mostra quem ela é realmente, que ela é uma moça que trabalha com moda, toda estilosa também, e quando ela se mostra para as pessoas como ela realmente é, todo mundo fala, você deveria ter entrado assim desde o começo, que a gente ia te aceitar desse jeito, que é justamente o caso da Marina, ela já entra sendo quem ela não precisa esconder isso. E confesso que quando eu tava assistindo ao episódio final junto com a Nathalie, eu não achava que a Marina ia ganhar por conta dos últimos episódios, que ela foi caindo a pontuação dela, ela foi perdendo o ranking, porque ela no começo era super influencer, tava lá no topo e tal, e aí ela foi perdendo força. E aí quando ela ganhou, eu fiquei surpreso pra caramba. E se ela ganhou o The Circle Brasil, ela vai ganhar essa categoria também aqui. Então, numa reviravolta do destino, o The Circle americano, que começou com 2 vitórias, perde para a versão brasileira, que ganha as 3 últimas rodadas, e por conta disso eu sinto que a versão brasileira de The Circle é superior à americana. Eu gosto muito de alguns personagens da versão americana, mas de forma geral a brasileira ela tem muito mais personalidade, ela tem o temperinho brasileiro, sabe? Os personagens são muito mais marcantes, cada um ao seu modo, os sotaques diferentes. São personagens muito legais, na sua maioria, nem todos, e de certa forma, dentro do brasileiro, em muitos momentos rola muito mais tretinha, muito mais intriga, coisa que a versão americana nem tinha tanto, todo mundo era muito paz e amor, era uma comunidade e tal, e é legal também ver essas diferenças de jogo. Dá licença, esse momento é meu agora. Fica aqui o aviso, no dia 9 de abril vai estrear mais um The Circle na Netflix, que no caso é francês, vai ser no mesmo esquema de 4 episódios numa semana, 4 em outro e 4 em outro. E eu já fiquei muito afim de ver porque tem 2 participantes que são velhinhas e só por conta disso eu já quero ver e eu tô torcendo pras velhinhas. Hashtag c'est glory. C'est gaulerie. Ça se dit pas, ça. Elle doit avoir 48 ans. E é isso, pessoas, esse é um vídeo um pouco diferente, fazendo essa batalha entre The Circle americano e brasileiro. Pra vocês, qual é o mais legal? Qual das categorias você acha que eu falei certo? Qual você acha que eu falei errado? Qual que é o personagem favorito de vocês? Deixa aqui embaixo nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal clicando na bolinha aqui do ladinho para não perder nenhum dos próximos vídeos. Deixa aquele like aqui embaixo que ajuda bastante o vídeo chegar a mais pessoas, o canal crescer, ficar cada vez melhor. Ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E é isso, gente. Até o próximo dia então. Hashtag tchau.